Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde, Joana. Obrigado por teres aceito o meu convite, o nosso convite, para estarmos à conversa para a próxima hora. A Joana é natural de Ceia, tem ligações familiares ao nosso Conselho de Gouveia, é licenciada em farmácia, diretora executiva da Plataforma Saúde em Diálogo, deputada da Comissão de Sustentabilidade e Equidade na El Parliament de Portugal e coordenadora do movimento Estrela Viva, entre outras coisas, não é? Porque tu és uma mulher de causas, és uma mulher que está sempre por aí na atividade mais diversa e nas coletividades. Joana, eu começava precisamente, digamos, por este grande tema que é o El Parliament de Portugal. Quem nos está a ouvir, com certeza que muitos desconhecem por completo o que é. Eu começava um bocadinho por aí para nos transmitires o que é o El Parliament de Portugal. Sei que esta é a segunda edição em que te inseres. A primeira edição, penso eu, remonta a 2017. Esta é a segunda edição. Fala-nos um bocadinho então do que é. Oi. Joana? Sim. Estás-me a ouvir? Agora sim. Houve aí uma falha. Estou no interior, o interior e o digital. Como é que nós podemos fazer transição digital quando há estes problemas de rede? Enfim, estou no interior, estou em teletrabalho. Faz parte. Não há problema. Olha, pronto, obrigada, Pedro. Sim, obrigada pelo convite. A Casa Conselho de Gouveia é uma casa que me é muito querida, já fiz parte, como te disseste, também já estive envolvida na direção, e é uma casa que, que me diz também muito, precisamente porque em Lisboa procurei a casa de Conselho de Gouveia porque achava que era muito interessante estas coletividades, esta preservação do património cultural e histórico da nossa região, neste caso da nossa região aqui da Beira Serra, e foi por Joana? Estamos sem som, Joana. Estamos sem som. Sim, então... Sim. Agora sim. Agora estamos a ouvir. Sim. Temos que colocar aí uma cunha aí para os lados de Ceia, a ver se a rede é melhor, não é? Ceia, Gouveia, pronto. Sim. Diz, continua. Sim, estou a ouvir. Sim. Então, vamos ouvir. Pronto, e então é por isso que para mim é com muito agrado que estou aqui hoje e endereço também cumprimentos também ao Sr. Joaquim Cabral e também a toda a direção, também porque, pronto, já tivemos aqui grandes atividades que fizemos em conjunto. Pronto, não sei se me estás a ouvir bem. Vai falando. O som está a chegar. A imagem não está a chegar com muita nitidez, mas o som está a chegar. Fala, vai falando. Muito bem. Ora bem, antes de mais, pronto, área da saúde e estou ligada, tirei ciências farmacêuticas, mas também sou muito de causas e foi por isso que também pela minha atividade profissional atual, que é estar numa plataforma de cidadãos e de pessoas com doença, representando-as e em termos políticos, fazendo chegar a sua voz, que é isso que eu faço diariamente com os temas, que é a questão do acesso aos cuidados, a questão das pessoas que não são doentes não Covid e que também querem continuar as suas consultas, os seus direitos, e é algo que agora está em cima da mesa, no fundo, que é precisamente a retoma assistencial, as consultas que ficaram por fazer, os rastreios que ficaram por fazer, e precisamente por causa disso, e porque sou uma mulher de causas, decidi há um ano e meio atrás concorrer à iniciativa El Parliament de Portugal, que é um da saúde
que tem o apoio da indústria farmacêutica, a Janssen, a Universidade Nova de Lisboa, a Microsoft e a SIC. E esta iniciativa é muito de apelar à participação do cidadão. Aliás, foram cerca de quase 800 candidaturas na segunda edição, já é a segunda edição, que foi esta começou em 2020, e a ideia é pormos a pensar em saúde, colocarmos em grupos, e são pessoas dos mais quadrantes, jornalistas, médicos, no geral, farmacêuticos, enfermeiros, mas muito também associações de doentes, no fundo, muito uma diversidade da qual resulta depois uma boa troca de ideias. Eu depois, entretanto, apela muito então a esta democracia, esta participação cívica para uma causa que é de todos, que é a saúde, e depois ainda por cima apanhou ainda nós temos que começar a discutir os assuntos online, em vez de ser, porque aquilo tem várias sessões plenárias e só uma plenária que foi fisicamente, e as várias, o que também foi estranho, mas pronto, de qualquer forma convivemos à distância, como todos agora, não é? E eu, portanto, entrei na questão da equidade, que era aquela que eu queria, também pelas minhas raízes do interior, e achava que era um tema que eu tinha que estar mais envolvida e pensar a saúde e pensar no acesso e nas assimetrias geográficas e no impacto de uma pessoa que vive, por exemplo, no acesso do que uma pessoa que vive no litoral. E pronto, e foi mais uma iniciativa em que eu me envolvi, porque também sou muito de causas, é muito por aí. Porque fui selecionada e apresentar agora no início, no meados de janeiro, e estamos a aguardar também que sejam publicadas oficialmente as recomendações de todas do Health Parliament de Portugal, da Comissão, portanto, da nossa e das outras também. Joana, pronto, o som está um bocadinho deficitário. Eu perguntava, e estavas a falar, foste selecionada, como é que isso surgiu? Como é que são 60 deputados, se não me engano, se é que podemos chamar deputados? Como é que houve uma seleção? Não houve? Como é que conseguiste fazer parte destes 60 deputados que constituem o Health Parliament? Sim, foi por candidatura. Portanto, candidatei-me e lá está, houve 800 candidaturas, pronto, candidatei-me e pronto, e fui selecionada. Que bom, e foi uma boa escolha, conhecendo o teu trabalho, foi uma boa escolha. Olha, estavas a falar precisamente nas recomendações. Eu fiz um estudozinho prévio, nada de especial, mas sei que na primeira edição houve 58 recomendações que foram feitas em 2017, na primeira edição. Agora, em 2020-21, já há um feedback de quantas recomendações vão chegar ao poder político, brevemente? 45, não sei se me estás a ouvir. Diz. Diz, fala. Podes falar. Pedro? Sim, estou a ouvir-te. Sim, estou a ouvir-te, sim. Sim, estás-me a ouvir? Sim. Não. São 40, desta vez foram 45. Acho que está melhor agora, porque acho que agora trocou mais rede. Pronto, consegui aqui mexer aqui num botãozinho. Está melhor? Pronto. Peço desculpa. São 45. São 45 as medidas deste ano, desta segunda edição, e a ideia é depois serem apresentadas ao poder político. São uma espécie de soluções-chave na mão, digamos, algumas mais, outras menos, mas foi aquilo que foi pensado no decorrer deste ano. Nós temos uma série, depois temos um conselho consultivo com mentores. Nós tínhamos, no caso da nossa comissão, tínhamos a doutora Maria de Belém Roseira, tínhamos o doutor Alexandre Lourenço, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o Salvador Imel, da parte da hospitalização privada, uma deputada também do Partido Socialista também estava connosco, Hortência Martins, e, portanto, tínhamos essa comissão a acompanhar-nos durante todo o ano, e íamos trocando umas ideias, e depois o que aconteceu foi que também as visitas que nós queríamos fazer, e tínhamos uma visita já agendada ao LS da Guarda e ao LS do Nordeste. Eu estava toda muito contente por vir aqui fazer a visita ao LS da Guarda, e foi, precisamente seria em dezembro, janeiro, e já não a conseguimos fazer, porque depois, entretanto, a situação já se estava a agravar, e pronto. E essas visitas, a ideia depois também é ainda tentar retomá-las posteriormente, porque a ideia é tentar perceber, depois das medidas que nós vamos recomendar, como é que se aplicam, não é? Pronto, no fundo é isso.
Da comissão, quantas comissões é que existem nesse All Parliament? Já agora, tu fazes parte da comissão da equidade e da sustentabilidade, mas quantas comissões existem? São 6 ou 7, portanto, há uma de inovação, outra de sustentabilidade e equidade, que é a minha, oncologia, tecnologia e integração de cuidados, recursos humanos e saúde mental. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6, sim. Da comissão a que pertences, dessas 45 recomendações, o que é que, se é que podes nos avançar aqui alguns pontos de recomendações que irão, de facto, ir para a frente, para o poder político? Olha, uma delas, e agora que estamos portanto, foi divulgado o Plano de Recuperação e Resiliência, como nós sabemos, que teve uma consulta pública até o passado dia 1 de março, e algumas, pronto, eu estive a analisar, porque também me interessava perceber, e algumas medidas ali que podem ser interessantes e que até podem ser disponíveis com as que nós recomendamos, mas de qualquer forma, a aposta em políticas públicas de prevenção da doença, promoção da saúde, ou seja, por exemplo, muitas das doenças que temos neste momento, crónicas, que representam uma sobrecarga muito grande para todos nós, diabetes, mesmo a doença oncológica, que é considerada uma doença crónica, respiratórias, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crónica, etc. Essas doenças muitas vezes estão associadas, como nós sabemos, a comportamentos evitáveis. E acho que se apostar cada vez mais, e foi isso que nós consideramos, e depois temos uma medida concreta que é disponibilizar 5% do programa Orçamento para a Saúde para políticas de promoção de saúde e prevenção da doença específicas, questão da alimentação, parte da atividade física, o álcool, portanto, o tabagismo. Nós sabemos que quanto maior sensibilização, menor é o risco depois de haver determinados comportamentos. E, portanto, uma aposta neste tipo de políticas públicas é, como é óbvio, portanto, uma das respostas. Mas tem que haver dinheiro para essa aposta e tem que haver muita sensibilização, a parte da informação, do combate também à desinformação. Há muitas, as dietas não sei de que mais, comer isto e aquilo faz bem, ou seja, esta desinformação também, não só associada à própria pandemia, mas a tudo, também não ajuda e, portanto, esta promoção da literacia da população, as pessoas saberem o que é que vão comer, saberem que aquele alimento provavelmente não é o mais adequado, ou que comer demasiados enchidos e demasiado sal. Cada vez mais essa informação e fazer com que as pessoas também sejam mais conscientes do que estão a comer e também poderem tomar as suas decisões em saúde da melhor forma. Ou seja, nós somos responsáveis por nós próprios, não podemos estar sempre dependentes e a nossa saúde, a nossa vida tem que estar mais nas nossas mãos e depois tudo o resto nós temos que nos apoiar depois no Estado e nas entidades e temos que ir às nossas consultas, etc. Mas nós também, está na nossa mão, também mudar comportamentos. Uma delas foi precisamente a questão das políticas públicas. Depois uma que também me diz muito lá está, é a questão do acesso aos cuidados. Nós sabemos, por exemplo, que no interior e a nossa região temos, de facto, em regulamento litoral, portanto, grandes desigualdades, quer sociais e também sociais também, mas também no acesso à saúde. Portanto, há menos rendimento, há mais iliteracia também, não é? As pessoas estão mais longe das unidades de saúde e depois há uma estrutura de cuidados primários muito deficitários. Os cuidados primários têm que ser a resposta cabal a qualquer, ou seja, eu posso não ter um hospital, por exemplo, em Gouveia não há um hospital, no outro dia estavas a falar na última conversa, a questão do hospital, mas se houver uma boa rede de cuidados primários, a interação com o setor privado, até social e farmácias, que essa foi uma das medidas, muitas das situações até podem ser acompanhadas, mesmo a gestão da doença, a pessoa não tem que ir ao hospital, a pessoa só vai ao hospital quando de facto há uma situação aguda, e pode usar, e os cuidados primários são cada vez mais a solução, e tem aposta nos cuidados primários, e aliás do Plano de Recuperação e Resiliência, há uma unidade, falam lá nas unidades móveis de cuidado para depois irem ao encontro dos cidadãos que estão mais distantes das unidades de saúde. Os cuidados primários são essenciais, quer em determinadas situações que a pessoa não precisa ir ao hospital, pode ir aos cuidados primários, e também pode apostar na farmácia, porque há situações que podem ser acompanhadas na farmácia, e depois só vai ao hospital quando tem a sua consulta de especialidade,
desde que seja a tempo e horas, que esse também é um problema, ou quando é uma situação de emergência. Mas se houver uma boa rede de cuidados primários, se houver médicos de família, provavelmente há situações que são acompanhadas de forma. Estavas agora a recordar essa conversa que eu tive com o João Amaro, o presidente da Junta da Gouveia, foi a minha última conversa, e de facto, pronto, aquilo que eu queria dizer é que hoje, e tu sabes bem, que tu também estás no litoral, estas gerações querem tudo à mão de semear, quer dizer, se pudéssemos entrar com o carro para dentro do centro comercial, para dentro da loja, nós entrávamos, quer dizer, isto é um bocadinho assim, não é? A sociedade mudou muito ao longo dos últimos anos. E aquilo que eu queria dizer ao João naquele dia é que hoje uma mulher em Gouveia ou em Ceia, para ter um bebê, tem que fazer 50 km, ou vai para a Guarda, ou vai para Viseu, ou se estiver aqui para Coimbra, faz 100 km. Para cativar as mulheres e os homens e as famílias para se estabelecerem nessas regiões do interior, há aqui, de facto, um conjunto de valências que ainda pesa muito, e sobretudo a saúde pesa. Hoje em dia, se calhar muito, e estamos a falar dos jovens, mas podemos falar também dos nossos imigrantes que estão na França, que estão na Suíça, se calhar muitos deles também ainda não regressaram às suas terras de origem, um bocadinho também por causa da saúde, porque se vêm viver para aqui, tem que ir para Coimbra, tem que ir para Viseu, tem que ir para a Guarda, e era nesse sentido, de facto, que é preciso aproximar. Mas também concordo contigo, porque se os cuidados primários, e também se houver uma medicina de prevenção, não é? A tal medicina de prevenção para de facto, isso é fundamental, claro, porque há certas porque nós estamos muito, Pedro, estamos muito focados, e é isso que é um dos problemas, no modelo hospitalocêntrico, ou seja, focado no hospital, o hospital é que resolve. Mas se nós investirmos, o que acontece é que no interior não tem havido muito investimento nos cuidados primários. Aquelas chamadas USFs, conta-se pelos dedos das mãos, quantas USFs é que há aqui, pronto, há aquele modelo antigo. E muitas das vezes há competência, a questão, por exemplo, da telesaúde, que é uma das apostas. Há muitas situações que podem ser acompanhadas remotamente, ou por telefone ou por meios digitais. Mas para isso tem que haver também uma rede. A transição digital tem que passar pelo interior. Portanto, a telesaúde pode dar resposta a algumas situações. A pessoa está a ser acompanhada, imagino, tem asma, mas até está acompanhada e vai à consulta de rotina. Por exemplo, se for uma junta de freguesia, ou se for uma farmácia que lhe possa apoiar, por exemplo, com um monitor e ter lá um computador, pode ter a consulta ali em vez de fazer 200 km. Essa é uma das soluções. A questão da telesaúde, que agora ganhou outra proporção, pode ser a solução também para algumas situações, porque de facto já é possível fazer algumas consultas à distância, aquelas de monitorização. A pessoa não tem que fazer os quilómetros que fazia, acordar às 7 da manhã, muitas vezes sem transporte, ou até pagar um táxi para ir a uma consulta em Coimbra. E esse é o impacto para o bem-estar da pessoa, não é? Eu vou partilhar contigo até com quem nos está a ouvir. O ano passado eu faço parte também da Associação de Melhoramentos de Nabainhos e posso confidenciar isto sem qualquer tipo de problema, porque o projeto não foi escolhido. Mas nós, por acaso, havia um projeto que era, de facto, houve um concurso, digamos assim, a nível europeu, e nós avançámos era ainda uma coisa muito ao de leve, mas eu falei com o presidente, o meu amigo Marco, e nós avançámos com uma proposta nesse concurso que era, de facto, e entre outros propostas que nós quisemos fazer, era uma rede de aldeias sustentáveis na Europa. Portanto, houve um concurso ano passado, ela existe anualmente, e nós concorremos, quisemos colocar Nabainhos no mapa, digamos assim, e um dos projetos que nós colocámos era precisamente a constituição de uma unidade de saúde digital. Ou seja, que, por exemplo, as pessoas que estão no lar de Melo, Nabainhos Melo, as pessoas que estivessem no lar, que não tivessem que se deslocar à consulta normal para ter uma receita médica, que é uma coisa que às vezes as pessoas só vão ao médico para ter uma receita, para ir aviar à farmácia. E, de facto, é preciso apostar nesse mecanismo digital, porque há de facto, o interior, queiramos quer não, está sempre em desvantagem com o litoral, as coisas no litoral estão sempre mais à mão de semear, e de facto esse projeto, entre outros, tínhamos desde um projeto de eletricidade para a aldeia, um projeto na área da saúde, um projeto na área da viticultura. O nosso projeto depois não foi escolhido, foi com pena, mas de qualquer das maneiras,
para não fugirmos um bocadinho. De facto, essa é de facto uma valência muito grande, porque nós temos uma população bastante idosa no Conselho de Gouveia, como em Ceia, como na região. E, de aliás, facto, Gouveia é um dos concelhos com maior taxa não é, de mais envelhecidos do país, não é? Do que eu tenho ouvido. Sim, efetivamente é isso, das mais pobres também. Isso tem. E há uma coisa aqui que é importante, sim, estava aqui, com os impactos que isso tem, até mesmo, por exemplo, no caso dos lares, muitos dos lares que não funcionam como, ou seja, tem que haver uma resposta mais técnica e mais especializada também nos próprios lares, com equipas que têm que interagir com os ACES, ou seja, a saúde e a área social não podem estar de costas voltadas, e vimos isso agora na pandemia. E aqui no interior isso aconteceu muito, não é? Até porque muita gente que foi ao Hospital da Guarda acabou por ser infectado com o novo coronavírus, Covid-19, precisamente pela questão presencial. Muitas vezes tiveram que ir, porque se calhar até podia ser evitável. Sei bem que tive relatos familiares próximos, sim. Sei bem. Isso vai muito de acordo. Mas não desviando um bocadinho daquilo que estavas a falar nas recomendações, continua aí em alguns pontos que ainda tenhas para falar sobre as recomendações. Não, no fundo lá está, apostar numa rede, apostar também na proximidade, por exemplo, a questão das farmácias. As farmácias, há uma rede de 3.000 farmácias por todo o país, não é? 3.000. As farmácias também podiam ser, lá está, um prolongamento, chamada mão longa do SNS, ou seja, o prolongamento dos cuidados primários, portas de entrada, porque são portas de entrada. E os farmacêuticos, e não é apelar aqui à minha profissão, mas no fundo, há muitas vezes, acho que são sobreaproveitados, não é? São profissionais de saúde e que estão, por exemplo, nós temos uma farmácia em Melo, pronto, que até ardeu na altura dos incêndios e que renasceu agora das cinzas. Provavelmente a farmacêutica acompanha uma série de doentes crónicos há anos. E por que não aproveitar as farmácias, não só, por exemplo, a questão da vacinação, e aqui não falo só da vacinação contra a gripe, mas até agora, e é uma dos desígnios, é a vacinação Covid-19 nas próprias, porque muitos farmacêuticos têm, de facto, essas competências de poder vacinar, mas, por exemplo, outro tipo de cuidados que as farmácias queiram dispor, e que já algumas têm, que é, portanto, cuidados de enfermagem, a gestão da doença, com interação depois com os próprios cuidados primários, porque, mais uma vez, muitas vezes vivem de costas voltadas por questões, muitas vezes, não há contacto e não há essa, há também aqui algumas guerrilhas, não é, de profissionais e as farmácias muitas vezes acompanham aquelas pessoas desde sempre e aquelas famílias. E são uma espécie de farmacêuticos de família. Porque é que não podemos aproveitar melhor as farmácias que estão ali onde já nem há correios, onde já não há, portanto, nem correios, porque não há mais nada e há uma farmácia, não é? E, no fundo, aqui, aproveitar a rede de farmácias para isso e para, lá está, até, porque são lojas, no fundo, são espaços onde há rede, há digitalização, aproveitar, por exemplo, para a pessoa ter a sua consulta de telesaúde no hospital, ali no espaço, no gabinete. E essa foi uma das propostas, aproveitar as farmácias e transformá-las nas lojas digitais do doente crónico. Essa foi uma recomendação também que fizemos. Para além de outras, para além também da questão da reorganização do próprio sistema de saúde, porque muitas vezes há aqui os cargos políticos que são nomeados para determinadas unidades e tem que haver essa eu agora não consigo dizer. Pronto. Sim, despartidarização, mas desculpa, que é uma coisa que acontece e muitas vezes a questão da pouca autonomia que as unidades têm, mesmo para recrutar novos recursos humanos e aqui médicos e enfermeiros, etc. E depois, pronto, no fundo, maior autonomia. Essa também foi uma das propostas. E pronto, entre outras, também não vou acrimaçar, mas a questão também da rede de proximidade e interação com a área social é fundamental. Não vamos querer que todas as cidades, não queremos um centro de saúde em cada aldeia, como é óbvio, temos que aproveitar o que existe. Isso é impossível, não é? Isso é impossível, nem claro, aqui mas na temos que aproveitar o que existe, sem grande investimento. Claro. Mas achas que também aqui falta um bocadinho de qualificação profissional ao setor? Falando agora aqui na região da Serra, na nossa região, no nosso Gouveia, Ceia, Manteigas, Florico, estavas a falar nos lares também. É preciso também apostar na formação e na qualificação
seja de auxiliares, seja até de pessoal afeto. Isso foi muito notório também nesta questão da pandemia, que ninguém estava à espera, mas que seria fundamental colocar em curso. Não sei quem é que seria a responsabilidade, se diretamente o Ministério, se diretamente... É o Ministério do Trabalho é o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, que já emitiu também algumas recomendações com a questão até das brigadas, agora com as brigadas que envolvem a área social e saúde, equipas de profissionais, agora por causa da pandemia, e acho que se percebeu isso, é fundamental haver técnicos, desde o próprio médico, não pode ser um médico, por exemplo, digo eu, reformado, que vai lá fazer umas consultas, não pode ser, tem que haver interação com os próprios ACES, ou com os próprios OLS, neste caso, maior ligação, porque as pessoas não pode haver, é assim, os lares têm, de facto, grande parte dos idosos são doentes crónicos polimedicados. A farmácia tem que estar envolvida, o centro de saúde tem que estar envolvido, e tem que haver uma espécie de equipa mais profissionais envolvidos no acompanhamento destas pessoas. Achas que, de facto, e é evidente, isso passa-se em muitos lares da nossa região, que é, de facto, o médico ou está a meio tempo, ou às vezes nem está a meio tempo, é solicitado. O enfermeiro também vai lá de vez em quando. O enfermeiro está lá, se calhar, 2 vezes por semana. Depois o próprio funcionário, que nada tem a ver com a saúde, que é um auxiliar, é encarregue da medicação de todos os pacientes. E se formos imaginar que esse lar tem 30 ou 40 pessoas, quer dizer, há um responsável pela medicação que tem que se lembrar, vamos imaginar, pode acontecer, porque o erro é do ser humano e isso só não erra quem não trabalha, eventualmente até haver um descuido não propositado de uma medicação mal dada. E, portanto, é preciso também apelar a este setor. Estamos a falar, por exemplo, nos lares. Já há bons exemplos de farmácias envolvidas, por exemplo, na gestão da medicação dos lares, não é? Sim, porque cada doente tem imensas... pronto. Então se preparam a medicação para não haver precisamente esses erros que estás a dizer. Lá está. Vamos reconhecer, lá está. Para que é que vamos chamar uma pessoa só para isso, quando provavelmente há ali uma farmácia que pode fazê-lo? E a farmácia até já dispensa aqueles medicamentos. Pronto. Haver aqui umas parcerias que podem ser feitas. Pronto. Olha, avançando aqui um bocadinho também, para fechar aqui um bocadinho este capítulo do Health Parliament de Portugal, em que estás envolvida, quem quiser, quem está a assistir e quem nos está a acompanhar, que canais as pessoas poderão eventualmente procurar mais informação? Eu sei que o Jornal Expresso, que eu também sou assíduo leitor, de vez em quando sai porque é um dos patrocinadores, é uma das entidades envolvidas, é o Jornal Expresso. Exato, sim. Exatamente. Que canais é que as pessoas que nos estão a acompanhar poderão eventualmente procurar mais informação? Que hoje haveria com certeza muito por onde falar e debater. Onde é que as pessoas poderão também procurar mais informação sobre este organismo que, de facto, é o Parlamento da Saúde, afinal ao cabo, porque para além de 60 deputados, vocês têm um conselho diretivo de conselheiros, portanto, onde figuram personalidades da saúde e também ex-ministros da saúde, é importante. Os ministros da saúde, sim. O Adalberto Campos, exatamente. Adalberto, Maria Belém Roseira, exatamente, sim. E, portanto, onde é que as pessoas podem, quem nos está a acompanhar, se quiserem saber mais um bocadinho deste vosso trabalho, onde é que podem procurar mais informação? Olha, Pedro, há um site que é o healthparliamentportugal.pt e o próprio Facebook do Health Parliament Portugal, portanto, e através do Jornal Expresso, sim. E certamente agora vão ser divulgadas as 45 recomendações desta segunda edição, tanto no Expresso e também no site. Olha, temos estado a falar um bocadinho aquilo que eu tinha agora a perguntar, mas podemos falar mais, que é esta tua experiência no Health Parliament Portugal e também a tua experiência na área da farmacêutica e naquilo que tens estado a trabalhar, como é que conseguias falar do futuro da saúde na nossa região? Eu gosto muito de falar da nossa região porque, pronto, é a casa do Conselho de Gouveia, isto... Como é que antevemos, como é que esta população cada vez mais envelhecida e mais deserta, não é? Como é que vai-se proceder ao futuro? Já aqui desta Mas estava a falar na área da saúde. Eu acho que na área da saúde passa muito pelos reforços dos cuidados primários. Sim. Não sei se aquilo que está no plano de recuperação e resiliência é suficiente, porque eles falam em unidades móveis de cuidados de saúde primários e penso que já estão a ser entregues algumas unidades móveis. Faltam profissionais e tem que se arranjar incentivos. Tem que haver uma discriminação positiva do interior a esse nível, não só, mas
ou seja, tem que haver medidas específicas para o interior, porque senão é muito difícil. As pessoas também, se não há uma rede de cuidados de saúde boa, as pessoas também não vêm, não é? As pessoas, emprego, saúde, cultura também, mas saúde é muito importante. E eu acho que a questão da aposta nos cuidados primários é essencial. E depois a questão da gestão das unidades de saúde passa um bocadinho pela governance, ou seja, um modelo de governação, e isso é mais complexo, mas é muito importante haver autonomia na contratação e na compra de equipamentos. Nós tivemos aqui em Ceia, por exemplo, até há bem pouco tempo não havia equipamento de raio-x. E, portanto, foi, por exemplo, quer dizer, isso não é viável. Não é? Uma coisa tão essencial, não é? Fazer um raio-x é uma coisa tão essencial, não é? Uma pessoa parte um braço, parte uma perna, assim, e de facto é essencial. Mas ainda esta semana, a Comunidade Intermunicipal da Serra da Estrela disponibilizou aos municípios unidades móveis elétricos, curiosamente elétricos, aos municípios. Achas que isso é um passo em frente? Sim. Eu acho que sim, é isso e também o domicílio. Eu acho que passa muito também pela parte do domicílio e na comunidade, ir ao encontro do cidadão. As pessoas às vezes não têm sequer transporte e têm que pagar táxi para ir à consulta, quer dizer, acho que é muito importante ir ao encontro da população. Tem que haver profissionais, muitas vezes não há profissionais, isso também é um problema. Pode haver tudo, mas depois não há profissionais. E, portanto, como é que nós vamos conseguir captar profissionais? Porque provavelmente não é só com o incentivo de X euros, provavelmente não é assim nada significativo, tem que haver mais, não é? Perceber, porque não é provavelmente isso depois são medidas mais complexas que envolvem depois também a questão oferta de habitação, que não é sempre há muita oferta, nós sabemos. Pensar, isto é fácil arranjar, não é muito fácil arranjar casa também no interior. Não é por causa, portanto, do preço, é porque não há, provavelmente, um apartamento disponível para um casal jovem, não é? Essas questões também são importantes. Provavelmente a aposta também na habitação destas pessoas, para as pessoas virem, porque, quer dizer, as pessoas não vão comprar logo uma quinta, as pessoas provavelmente querem uma casa. E até porque se apostou-se muito no turismo nos últimos anos, não é? Porque é de facto um setor que pode de facto trazer pujança ao nosso território, que é o turismo, não é? O turismo sazonal, mas depois de facto não se apostou no... Mas uma região não pode viver só para o turismo, isso claro, eu tenho esta opinião. Não, essa é que é a questão, o turismo não pode ser solução, não pode ser a única solução, pode ser. E aí nós defendemos, nós movimento, e aí depois falámos a parte de um turismo sustentável, principalmente na região da Serra da Estrela, precisamente porque é o património, nós sabemos que é património da Unesco e é Parque Natural, mas não pode ser a solução. Tem que haver uma oferta de emprego e tem que haver uma boa rede de cuidados de saúde, pronto, e é tudo isso que motiva uma pessoa a vir para aqui. Não é só a questão de haver bom queijo e não podemos só pegar nesses produtos endógenos. Há muito mais e as pessoas aqui também têm que ter a sua qualidade de vida. Têm que ter acesso aos cuidados de saúde e têm que ter o seu emprego. E têm que ganhar, também têm que ganhar, porque é que têm que ganhar menos aqui, não é? É também essa questão. Porque é que aqui há sempre também, os rendimentos são muito menores, só porque é o interior, porque é que as pessoas aqui, porque é que há estas desigualdades salariais também? E isso também leva-me um bocadinho a pensar, não é? Mas, Joana, eu acho que a solução para isto é muito mais global. Por exemplo, o Governo tem lançado nos últimos meses um conjunto de pacotes de iniciativas para fixação de gente no território, no interior, que de facto são louváveis, mas de facto falta aqui o cruzar com os municípios. Parece-me que o Governo tem um conjunto de iniciativas, depois os municípios têm outro conjunto de iniciativas, mas de facto não há um conjugar de esforços. Mas tem que haver oferta de emprego. E quando eu digo emprego, por exemplo, eu que estou na área de saúde, por exemplo, informática, por exemplo, lá está, há muita gente formada, por exemplo, na área das ciências e na área das ciências computacionais, da informática, etc., que não consegue ter aqui, provavelmente tem que estar tudo no litoral, não é? Então tens um país desequilibrado. Há muita malta jovem ligada a essas áreas. Provavelmente até vinham para aqui, não é? Portanto, Fundão tem umas experiências interessantes com algumas empresas que se fixaram lá. Provavelmente temos que perceber como é que vamos atrair investimento e fixar pessoal jovem, não é? Nós precisamos de pessoal jovem. E depois aí isso também motiva outras coisas, motiva também a própria oferta cultural, não é?
As pessoas jovens vêm porque há oferta cultural interessante, alguma vida. Provavelmente nem ligam tanto à parte da saúde. Mas isso depois vinha... Ou seja, eu acho que depois aqui também há uma coisa leva à outra, não é? É uma bola de neve, não é? É uma Sim, coisa de puxar mas como é que nós vamos chamar pessoal jovem? E não pode ser só por causa do turismo, porque nem toda a gente tem capacidade de ter novidade. Eu falava com o João na última conversa, que era precisamente esta questão que a própria sociedade, com esta pandemia, há muita coisa que vai mudar. Isso, a forma de estar, e de facto há esta oportunidade que se abre, que é de facto um indivíduo que esteja ligado a uma empresa em Lisboa e poder estar em teletrabalho, como tu estás agora. Sim, estás em Ceia e em Gouveia também, em Sampaio, como estava a dizer, que também de vez em quando estás em Sampaio a trabalhar. Portanto, mas a rede falha. A rede falha. Espero que o Sr. Presidente da Câmara se nos esteja a ouvir, ou então algum administrador da Altice que nos esteja a ouvir, para ver se em Sampaio melhoram isso. Agora, há aqui também uma janela que se abre, que é temos um território com um enorme potencial, não é? Toda a gente gosta do nosso território. Agora até fazem telenovelas com o nosso território, embora algo desvirtuado por vezes, mas pronto, isso seria outra matéria. Agora, temos um território tão bom, não é? Nós que somos daí, que vivemos aqui, que gostávamos de estar aí e que vamos aí esporadicamente e que abrimos a janela da sala ou do quarto e temos, quer dizer, há também aqui uma janela que se abre dos jovens se deslocarem para aí e estarem em teletrabalho, embora estejam com uma contratação laboral a Lisboa, ou Porto, ou Coimbra, e poderem estar aí. É uma oportunidade, Sim. E depois também, que estão a receber o ordenado a partir de Lisboa e podem gastá-lo no comércio de Gouveia, de Ceia, e portanto há aqui uma janela que se abre. O ordenado melhor, porque estão a recebê-lo de Lisboa, o ordenado melhor. Sim, não, mas há uma oportunidade, eu acho que os municípios também têm que perceber isso. Não é só, vamos criar, porque há muito aquela coisa, vamos criar aqui espaços de coworking para virem nómadas digitais, não sei de onde. Não, há pessoal que está cá neste momento. Vamos aproveitar quem está cá em teletrabalho e criar também, espaço. Como tu estás porque em teletrabalho, haverá outros, não é? Pronto, exatamente, ou seja, a mim ainda me dava algum gozo ir para um espaço onde tivessem outras pessoas, neste momento com o devido distanciamento, mas provavelmente isto vai ficar e vai perdurar, onde eu pudesse ter um sítio, pronto, onde contribuísse com X, por exemplo, uma coisa mais comunitária, não é? Pudesse ter um sítio onde eu tivesse uma espécie de escritório, pronto, naquele espaço de coworking, um espaço colaborativo, mas tinha ali, isso também fomenta a interação com outras pessoas que estão na mesma situação, em teletrabalho, e quiçá novos projetos, porque são ideias que vão surgindo das conversas do coffee break, entre uma pausa e outra. Penso perceber que há pessoas que até estão com uma ideia semelhante e vamos fazer um projeto interessante na área social ou na área da inovação. E acho que é uma oportunidade, é aqui pronto, há aqui algo que poderá acontecer e há todo um potencial e acho que tem que se ver isso e não é pensar, vamos chamar estes de fora. Há aqui pessoas que estão em teletrabalho neste momento e que provavelmente até ficariam, até gostariam de ter depois um espaço para não estarem sempre em casa, onde pudessem estar a trabalhar e até conviver com outras pessoas daqui a uns meses. É curioso que estás precisamente a tocar no ponto que eu falava ao João. O João dizia que, temos que vender o nosso intelectual serrano, exportar o nosso intelectual serrano a partir dos brainstormings. Isso também é uma possibilidade, mas aqui a possibilidade também de um IP Security Storming, não é? Uma coisa que, de facto, genuína. Agora, é isso que eu, de facto, dizia ao João há 15 dias, há 3 semanas que eu falei com ele, que é essa potencialidade de as pessoas terem acesso a um espaço, 4, 5 metros quadrados, tenham um computador, tenham uma impressora, eventualmente, tenham uma sala de reuniões e tenham, sobretudo, aquilo que tu não tens em Sampaio, que é a rede, não é? Isto também... Sim, às vezes fraca. Mas a minha é nós, não é meu, é nós, pronto. É a banda larga da nós que falha, isto pronto. Vai um bocadinho aqui está aqui uma nossa ouvinte, a Ana Freitas, que dizia que as acessibilidades que tanta gente pregou aí, físicas, que é as autoestradas, se calhar agora precisamos de acessibilidades digitais, não é? Que é as autoestradas de rede informática que são necessárias melhorar, não é? E nós vimos, quer agora, por exemplo, com as escolas, quer com tudo. A transição digital
se é de facto uma das apostas deste governo, passa muito por, lá está, por as aldeias serem digitais. São aldeias digitais, ou seja, pronto, eu posso ter a minha casa na aldeia, estar aqui a ouvir os pássaros, mas depois estar ligado ao mundo e trabalhar e consumir local. Lá está, consumir local, apoiar quem produz, que é, pronto, isso depois também, pronto, mas é isso mesmo, ou seja, aproveitar este potencial, há imensa gente, e lá para ter São Pai, por exemplo, conheci já uma ou outra pessoa que estão precisamente, e até um casal, por exemplo, que também conheço muito bem, que estão até em Figueiró da Serra, que são alemães e que também estavam em Lisboa então agora voltaram e estão a comprar uma casa em Figueiró e estão lá, e estão também em teletrabalho. Há imensa gente, ou seja, há um potencial neste momento e há que pensar em soluções e os cidadãos podem se envolver na melhor solução. Porquê é que temos que chamar não sei quem de fora para um espaço de coworking, um nómada digital, não sei de onde? Não, as pessoas que estão cá, provavelmente até muitas vão ficar neste sistema durante algum tempo. Se calhar o caminho é esse, não é? Aproveitar o potencial das pessoas as pessoas agora também estão... Isso, as pessoas aperceberam-se que afinal até é engraçado estar a voltar, não é? Até, pronto, mas provavelmente até gostavam de ter um espaço onde pudessem trabalhar e separar casa e trabalho. Então, se houver um espaço, não é? Porque isso também é um problema. É a questão de teletrabalho também nos leva a que as pessoas também estão muito mais ligadas e se houver um espaço onde eu possa estar com mais pessoas que também estão no mesmo regime que eu e provavelmente é interessante para os dois lados, porque por um lado estou mais motivada e depois encontro pessoas e tenho conversas e provavelmente surgem projetos interessantes para a terra, para o próprio... É porque às tantas tens pessoas de vários setores económicos que se podem juntar e juntar num só, ter um indivíduo da área da saúde, ter um arquiteto, ter um engenheiro, ter da área científica, quer dizer, às tantas está-se a fazer um projeto para Gouveia, para Ceia ou para uma aldeia qualquer e de facto há uma união de esforços intelectuais em torno de um bem, não é? Sim, há ideias que surgem de pessoas que estão, na mesma situação que tu. É um bocado, isso gera, as pessoas identificam-se e pensam, provavelmente vamos fazer aqui uma coisa gira, mesmo para a parte cultural, porque depois uma pessoa que vem ficar também precisa de ter, lá está, pessoal mais jovem, não é? De parte cultural. Pronto, e podem resultar coisas interessantes destas trocas de ideias. E há que aproveitar este potencial e não ter medo disso. É isso. E há muitos edifícios abandonados, pronto. Sim. Também precisam de requalificação e aí já às vezes não precisa de ser um grande investimento, mas isso pode ficar um espaço cultural, mas provavelmente as pessoas vão usar, pronto. E eu acho que está aqui há um potencial que não pode ser perdido. Olha, para fecharmos aqui o capítulo da parte da saúde e que tu estás na área farmacêutica, também queria saber aqui um bocadinho. Sim. Estou a ouvir-te. Como é que vês em relação à pandemia, esta questão das vacinas? Achas que vamos conseguir até ao final do verão ter 70% de imunidade da população? O que é que tu que estás na área, qual é a tua opinião, um bocadinho pessoal, como é evidente, mas como é que vês esta questão da vacinação? Estamos a ver um período um bocadinho difícil, uns dias temos esperança, outros dias alguém diz, não, isto afinal não vai ser bem assim. O que é que nos podes falar um bocadinho também sobre este período de vacinação, imunidade, voltar à normalidade? Tudo a rimar, ainda por cima. Olha, pois não sei que te diga, porque nós ainda não conseguimos vacinar as pessoas da primeira fase. E no caso, eu que estou muito ligada também a esta parte das associações que são dos doentes crónicos, há alguma apreensão, porque de facto são pessoas que têm, imediatamente, mais de 50 anos, que estariam numa primeira fase para ser vacinadas, e portanto ainda não foram, e portanto... para algumas patologias, não são todas, e portanto eu não sei até que ponto é que vamos atrasar um bocadinho, não vai ser no verão, não sei. Portanto, a questão é que as vacinas também tardam a chegar e não podemos continuar a descurar as medidas, ou seja, de segurança e de etiqueta, portanto, a higienização das mãos, etc. Mas não sei que te diga, porque de facto há uma coisa boa, que de facto as pessoas mais de 80 anos estão muitos deles já levaram a segunda vacina, a segunda dose da vacina, não é?
mas faltam agora os doentes da primeira fase. E estamos, teoricamente, em abril, já entraríamos em segunda fase, mas eu não sei se vamos conseguir. Portanto, provavelmente vamos demorar um bocadinho mais a atingir essa unidade de grupo, esses 70%. Vamos ver. Olha, vamos passar aqui para, até porque o tempo vai fluindo e a conversa também está boa, mas vamos aqui para uma outra tua faceta, não agora da saúde, mas este movimento Estrela Viva, não é? Que está sediado em Ceia, não é? Mas que tem um raio de ação muito mais que o Conselho de Ceia, imagino eu, digo eu, não sei. É um projeto onde és coordenadora, estás envolvida, sobretudo ligada às causas ambientais, à proteção dos ecossistemas. Queres falar um bocadinho deste vosso projeto, do movimento Estrela Viva? Como é que surgiu? Em que âmbito e com que objetivo, essencialmente? Sim, o movimento está sediado em Ceia, de facto, ele cresceu em Ceia, mas tem que ser transversal. Neste momento, esta ideia de compartimentar concelhos não faz sentido. A Serra da Estrela, no fundo, é a nossa causa e a sua proteção é a nossa causa, não é? E, portanto, a ideia é ser transversal aos vários concelhos. Claro que, pronto, na altura, nós, quando surgiu, surgiu após os incêndios de 2017, foi uma espécie de grito de revolta, mas de dizer, estamos atentos, queremos colaborar em soluções para a nossa região, para o nosso território, e fizemos uma marcha logo a 21, acho que foi 21 de outubro de 2017, lembro-me bem deste dia. Portanto, fizemos uma marcha até ao município, no município de Ceia, portanto, até ao município, até à Câmara, e nesta marcha, portanto, nós quisemos ser ouvidos. Isto é estranho porque, de facto, aqui na nossa zona não acontece isso muito. Geralmente nós ouvimos os autarcas, então foi estranho. Nós é que estávamos a comunicar convidámos todas as entidades para estar ali e lemos um manifesto. E estávamos muito emocionados com tudo que tinha acontecido e achámos que era importante dar o alerta para que que as coisas se refletissem no que tinha acontecido. Claro que as alterações climáticas foram uma das razões, mas a má gestão do território tem sido, ao longo destes últimos anos, foi também foi um dos fatores que agravou e contribuiu para esses incêndios, para a escalada do incêndio, e, portanto, a ideia era dizer, então, às entidades que estávamos ali, e, portanto, tínhamos ali vários cidadãos por uma causa única, que era o território, não é? Estes cidadãos ou eram de cá, ou tinham ligações familiares, nem todos, porque as pessoas não têm que ser todas cá para gostarem desta zona, e tinham ligações, e portanto, desde aí começámos a criar ali um grupo, uma dinâmica, e o movimento Estrela Viva, no fundo, somos todos nós, são 11 pessoas neste momento. Alguns, lá está, há um casal de alemães também neste momento se juntou porque gosta de viver cá, está a Mica e a Corina, que são de Figueiró da Serra, mas depois também há muitas pessoas aqui de Ceia, ou seja, a Ceia a ideia é ser um movimento transversal de pessoas que querem fazer algo pelo seu território, pela terra onde vivem, independentemente de serem mesmo de cá ou não. O que interessa é que elas, no fundo, sintam esta terra como delas e queiram provocar a mudança. E, no fundo, aqui era a ideia de os cidadãos podem fazer parte da mudança. E, ao início, fomos vistos como quem é que são estes, o que é que eles querem, que partido é que está por trás, pronto. E a ideia não é, nós podemos ter convicções políticas, porque a política é tudo, mas somos apartidários desde sempre, independentemente de cada um ter as suas ideologias. A ideia é haver um sentimento comum, que é preservação do património, e não é só a parte ambiental, também é muito economia local, mesmo a parte cultural, porque isso também valoriza o território. Se nós tivermos boa língua cultural, a própria valorização dos produtores locais, com campanhas que estamos vindo a fazer, portanto, a ideia é ser uma coisa transversal. Precisamente, a nossa missão é o nosso território, é valorizá-lo. As vossas ações passam por plantação de árvores, sim, ações de reflorestação, mas também pela proteção, para a proteção de determinados dos ecossistemas, a questão das abelhas, a questão de alguma vegetação importante do ecossistema da Serra da Estrela, também vocês têm um conjunto de ações nesse sentido, não é?
Sim, uma das missões é precisamente um dos eixos que temos é a agricultura e florestas. E temos, de facto, feito várias ações de reflorestação. Mesmo agora em confinamento, em dezembro, fizemos uma em Travancinha, com grupos, íamos 5 ou 6 pessoas de cada vez, também numa área ardida, de Travancinha, que é aqui perto de Ceia, e foi a última. E agora estamos a planear a próxima para Alvoco da Serra, também numa área ardida. E em que vamos também recorremos sempre a plantas autóctones, portanto, madronheiro, o sobreiro, o carvalho, o castanheiro. Temos sempre, e agora contamos sempre com o apoio, neste caso da Proteção Civil e dos gabinetes locais, portanto, engenheiras, não sei, engenharia florestal, engenheiros florestais, ambiental e florestal, sempre com o apoio do município, ou seja, a ideia é fazer as coisas de forma concertada, mas fazê-las. Não estar à espera que algo aconteça e estamos nós a fazer e pedimos apoio. Pedimos apoio até mesmo para fazermos ações de apedrinhamento, portanto, antes do confinamento, para a aquisição de árvores, mas também agora contamos sempre com o apoio dos próprios municípios. A ideia é temos muito direcionados para a Ceia, mas também a ideia também é começarmos a fazer em Gouveia. E pronto, neste momento temos estes 2 municípios como locais de ação da nossa atividade. E a ideia também temos ações de sensibilização ambiental, vamos às escolas, e aqui não é só em Ceia, também já fomos em parceria com o GAF, fizemos algumas ações de sensibilização ambiental, o GAF e com o projeto Ecocidadania em Gouveia, nas escolas de Gouveia. Por exemplo, portanto, em que fazemos ações de recolha de bolotas, depois vamos lixar as bolotas às escolas e explicamos um bocadinho a importância da bolota e da preservação da natureza e da importância da bolota para o crescimento das árvores, em que recorremos ao conto, à história, temos uma contadora de histórias, e fizemos isso em parceria com o projeto Ecocidadania e aqui em Ceia também, nas escolas e também nos próprios lares, quando era possível, não é? E, portanto, isso também, depois a ideia é levar os carvalhinhos que nasceram dessas bolotas à terra e, portanto, depois fazemos as ações de reflorestação que resultam com as árvores que resultaram desse crescimento. E, para além disso, só para terminar, em termos de eixos prioritários da ação, temos a parte de desenvolvimento local e sustentável, apoiar, divulgar os produtores locais, muitas vezes que são até os vizinhos do lado e que nós não conhecemos, e que produzem, portanto, têm a sua agricultura pequena, familiar, e que produzem e até não sabem como escoar o produto. Reforçar aqui também, sensibilizar também os municípios para os mercados de proximidade, muitas vezes esquecidos. Às vezes, eu quando estou em Lisboa penso sempre, quer dizer, em Lisboa está cheia de mercados e aqui, por exemplo, é muito difícil conseguir comprar produto, ter ali os produtores de forma regular e ter ali um grupinho de produtores, é muito difícil às vezes comprar certas coisas e aqui elas são produzidas, quer dizer, em Lisboa os mercados proliferam. E depois a parte também... Isso é um trabalhinho que, e para isso é que também servem as casas regionais, como a Casa do Conselho Gouveia. Nós temos casas regionais, sim, em Lisboa, que não é só Gouveia, há Ponte Lima, Arcos de Valdevez, exato. Essas casas também podiam ter esse papel, que era de fazer essa proximidade, mas isso seria um debate possível para a gente fazer. Mas aquilo que eu te queria perguntar é, vocês nunca pensaram, por exemplo, exportar essa ideia, ou seja, vamos lá ver se eu me faço compreender, a partir daí, mas, por exemplo, fazer chegar o vosso projeto às escolas do litoral, ou seja, às vezes as crianças aqui da cidade pensam que vão ao supermercado e que as coisas nascem no supermercado e estão lá, não é? Ou seja, fazer uma ação de sensibilização junto às escolas, e dizer assim, não, através do vosso movimento, chegar às escolas daqui de Lisboa, Porto, os grandes centros, porque normalmente os miúdos acham que, sei lá, as peras e as maçãs estão no supermercado, que não tiveram na macieira ou que não tiveram na pereira. Às vezes não é só no litoral. Também, mas quer dizer, vocês nunca pensaram, por exemplo, expandir um bocadinho esse movimento, sim, para o litoral e também conseguir potenciar e divulgar o território, ou seja, vocês fazem essa atividade localmente, na Serra, mas exportar um pouco para poder divulgar, nunca vos passou pela cabeça, sei lá, não sei. Em Lisboa, pronto, em Lisboa nós tivemos algumas ações, nomeadamente, pronto, com um projeto muito específico, foi quando foi da questão da mineração.
que ainda é uma questão, que é um tema. Ou seja, nós, portanto, temos também algo envolvidos no tema da prospecção de minerais aqui na nossa zona, de lítio, e, portanto, o que fizemos foi ações de sensibilização através até de um cinema, de um debate com projeção de um filme sobre o tema da mineração, em que a ideia era passar a mensagem de que, de facto, havia aqui um projeto de prospecção de minerais na nossa zona. Aliás, até estivemos aqui envolvidos também até, portanto, aqui em Ceia e em Gouveia também em algumas dinâmicas a alertar a população para esse tema, mas também em Lisboa, porque houve uma manifestação em Lisboa sobre esse tema, da questão da mineração, e então esse tema foi levado para debate em 2 ou 3 eventos que organizámos. Foi esse o tema que levámos, portanto, ainda não tivemos tempo de levar outros, também não somos muitos, mas esse foi um dos temas, porque era importante sensibilizar quem em Lisboa, e como estava a sensibilizar também algumas entidades em Lisboa, a ideia também era sensibilizar a população, porque depois também há alguma ação, alguma resposta, e as pessoas juntam-se muito por estas causas. Pronto. Foi um dos temas que levámos a Lisboa, foi só... Achas que movimentos como o vosso deviam ser levados mais a sério por parte dos municípios? Eu vou tentar enquadrar isto, ou seja, muitas vezes os presidentes de Câmara acham que são arquitetos, urbanistas, engenheiros e, portanto, os presidentes da Câmara gostam muito de inserir betão no território, betão na natureza, construir infraestruturas. Achas que movimentos como o vosso deviam ter mais voz ativa quando se pensa em projetar no território, ter uma palavra a dizer, quer dizer, porque às tantas os presidentes de Câmara também não têm o conhecimento todo. Eu sei que um projeto passa por um conjunto de consulta pública, as pessoas podem se manifestar, mas quer dizer, achas que quando é para se sentar e debater o projeto com vários técnicos, seja arquitetos, urbanistas, seja engenheiros, quando há aquelas reuniões de grupo, que os movimentos também deviam fazer parte desses grupos de trabalho, porque de facto um movimento como o vosso, que pensa no território, que pensa na natureza, isto não é fácil. A minha formação, embora nunca terminei o curso, embora a minha formação seja a área da construção, eu não terminei a arquitetura, portanto eu sei bem o que é que eu estou a falar, e portanto quando o arquiteto se dispõe a projetar num determinado território, ele tem que olhar à sua volta, não é? Não só a questão do território enquanto gravidade, enquanto território de terra, pedra, mas há todo um conjunto que ele tem que se manifestar, e portanto aquilo que eu te estou a perguntar é se de facto estes movimentos não deveriam fazer parte também dos grupos de trabalho quando está a projetar um mercado, um centro cultural, whatever, quer dizer, porque de facto é que depois estes movimentos que vocês criam também têm outras pessoas com outras valências, não é? De outras áreas também fundamentais, na área da sociologia, na área da psicologia. Quer dizer, achas que de facto a vossa voz devia ser mais ouvida quando é para fazer coisas em concreto? Sim, Pedro, concordo contigo, é assim, de facto já há processos que estão depois em consulta pública, isso é uma forma de ouvir o cidadão, mas eu acho que neste momento, bem, em alguns sítios já há mais abertura. Eu aqui no interior acho que não há muita abertura para ouvir os cidadãos, isso pronto, é uma opinião. Tanto é que ao início, quando nós aparecemos, as pessoas estavam algo temerosas em relação às nossas ideias. E eu acho que, e pronto, não sei em projetos concretos, mas acho que é muito importante e cada vez mais. As grandes mudanças partiram muito dos cidadãos, todas, civilizacionais, partiram dos cidadãos. Quer a questão dos direitos das mulheres, o direito ao voto, foram os cidadãos que lutaram por. E, portanto, assistimos a hoje, muitas vezes, ao afastamento das pessoas, nós sabemos, com o crescimento de alguns partidos, pronto, de extremos, porque as pessoas afastam-se, alheiam-se das decisões, há aquela também muitas vezes a estratégia deles, não querem saber para que é que eu vou falar, e se não há esse envolvimento dos cidadãos, muitas vezes forçar o envolvimento cidadão, o que acontece também há muita perda de confiança do cidadão com o sistema e isto cresce em populismos, que é o que está a acontecer no interior. E no interior nós vemos os números das últimas eleições, não é? Exato, e isso leva-nos a pensar,
porque o que é que está a acontecer, não é? Porque, é assim, quem está, de facto, os políticos também têm um papel, às vezes, muitas vezes ingrato, não é fácil, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que esse envolvimento, essa proximidade com o cidadão, o aproveitar os movimentos que se criam, só beneficia a região e os locais onde eles estão, e, portanto, envolvê-los e envolver. E não é só orçamento participativo. Muitas vezes o orçamento participativo é usado para, ok, decidam lá quando há coisas que provavelmente até devia ser o município a fazer. E isso tem que ter algum cuidado. Mas é envolvê-los, chamá-los para reuniões em que se debatam projetos interessantes, como estavas a dizer, precisamente. Porque se nós queremos que o cidadão seja parte efetiva da mudança, nós temos que o chamar, envolvê-lo, capacitá-lo, porque às vezes o cidadão nem sabe muito bem, pronto, envolvê-lo, capacitá-lo, e depois estas decisões serem tomadas. Claro que é muito mais difícil tomar uma decisão com vários parceiros, mas provavelmente é assim que depois já há menos desgaste e que as pessoas se sentem mais envolvidas e depois não e percebem como é que é o processo. Muitas vezes as pessoas desconhecem como é que é o processo e depois dizem mal, porque não sabem, mas se estiverem envolvidas percebem que às vezes... É isso, não há interação, é uma falha de comunicação, às vezes, claro, não é fácil envolver, mas não é fácil envolver, mas é um trabalho, não tem é ter medo de envolver os cidadãos ou os grupos. Eu não estou a dizer que é 1 ou 2, mas se houver um grupo de cidadãos, um grupo, ouvi-los. O que é que esse grupo tem para nos dizer? Porque é que os cidadãos têm que andar todos atrás para ouvi-los, ter pronto, lá está, esta coisa de haver um dia em que do município de portas abertas para ouvir os cidadãos é muito importante, e depois chamá-los, tendo em conta os temas, chamar aquela associação ou aquela, porque de facto podem ser porque depois também, ou envolverem-se, acabam por sentir parte da decisão, de serem envolvidos neste projeto, dizer, este projeto foi feito também com o nosso apoio. E depois, provavelmente, já nem vou dizer mal, não é? Porque é o que eu ia dizer, às vezes são difíceis. Às vezes há aquela questão que, foram logo construir este mamarracho aqui à frente, não é? Aquela coisa... E às vezes as pessoas não estão dentro do conceito do projeto e não percebem. De facto, é preciso envolver, e até para a própria credibilização da política, não é? Porque... os políticos também querem um bocadinho em descredibilização, porque às vezes também pensam que é Deus no céu e nós na terra, não é? Os políticos. Então, às vezes, não é preciso haver aquela proximidade, descer 2 degraus e estar ao mesmo nível da população, e dizer assim, não, vocês fazem parte deste meu projeto enquanto Presidente de Câmara ou Presidente de Junta, vamos estar envolvidos nestas coisas. E não ter medo, e não ter medo. E não ter medo, pronto, e muitas vezes é isso. Quem é que eles são? Não, provavelmente têm ideias interessantes, vou chamá-los, vou ouvi-los, porque assim também estão envolvidos pronto, na definição de novos projetos, não é? É isso mesmo. Olha, caminhamos já para a nossa hora de conversa, que foi muito boa. Eu deixava aqui uma última questão, uma última abordagem à nossa Casa do Conselho de Gouveia. Tu muito bem, e falaste já um bocadinho no princípio. Não sei se ouviu, porque estava com cortes. É verdade. Foste dirigente, foste minha colega de direção, com muito gosto, entre 2014 e 2015. Infelizmente, para mim, não continuaste, mas isso, pronto, são outras questões. Espero que um dia possas voltar a trabalhar comigo. Gostei imenso de trabalharmos em conjunto. És uma pessoa muito dinâmica, com ideias muito boas. Fizemos algumas coisas em conjunto que me deram imenso prazer. Eu lembro, ontem estava a fazer um rewind daquilo que fizemos, e lembro daquela sessão, aquele workshop com a Quinta da Ponte Pedrinha, com o workshop de etnologia. E foi uma coisa muito engraçada, porque de facto as coisas às vezes são tão fáceis de trabalharmos em conjunto. E a própria enóloga e portanto a proprietária, a Patrícia, também não conhecia a casa, e foi uma forma de dar a conhecer de facto uma casa que está a portas abertas para a comunidade, e de aproveitar o espaço para fazer algo e dar a conhecer, neste caso, um produto que era o vinho do Dão, neste caso da Quinta Ponte Pedrinha, com um workshop de vinho do Dão, e foi muito interessante. Por acaso lembro-me disso, foi uma coisa muito engraçada que fizemos nessa altura. Não, devo dizer-te que depois tivemos uma sessão de prova de vinho, portanto tivemos esse workshop à volta de 30, 40 pessoas, eu recordo mais ou menos disso, e que grande parte das pessoas que ali estavam nem sequer tinham ligação ao Gouveia ou à Serra da Estrela, e de facto, isso. Lá está, potenciámos, fizemos o nosso trabalho enquanto dirigentes, enquanto
enquanto a coletividade, que foi promover a nossa terra, promover o vinho, e de facto, mas também me lembro, por exemplo, do concerto que tu deste, porque também estás ligado à música. Foi. Aquele concerto mas isso que tu não estava na deste direção, isso aí a direção é que me Não, permitiu. não estavas, mas aquele concerto ainda na antiga Na sede antiga casa. em que de facto Foi tivemos uma memorável. casa cheia. Eu só me Cheio lembro, de gente. eu só me lembro de fazer as caipirinhas no bar com a minha irmã e estou no palco a tocar com os músicos, mas foi um serão fantástico. Olha, Sim, e acho que há muito potencial. Eu acho que, como eu estava a dizer, acho que é muito importante aquele trabalho que tem vindo, neste caso, vocês têm vindo a fazer nos últimos anos, de dar a conhecer não só a parte da parte dos produtos endógenos, mas a parte do património cultural e histórico e dar e valorizar aquilo. Pronto, e eu tenho, como tu sabes, raízes, como disse, no Conselho de Gouveia e também no Espereira e no São Pai, não é? No Espereira e São Pai, de onde era o comendador António Ferreira de Almeida, que foi um dos presidentes dessa casa. E, portanto, é preservar o legado, mas olhar em frente para, de facto, a casa se abrir dar a conhecer a casa, que é aquilo que vocês estão a fazer, à comunidade, às pessoas de fora, e promovendo então esse património histórico, cultural e os produtos endógenos, e torná-la num espaço de todos. E é engraçado porque, de facto, as pessoas, quando às vezes passavam lá, diziam, mas isto é o Casa do Conselho de Gouveia. E até, por um lado, a mudança da sede foi engraçada porque acho que deu mais visibilidade à casa. E nós, na altura, ficámos todos apreensivos. Mas eu acho que deu mais visibilidade à casa, a alguns níveis, não é? E, portanto... Não, sim, tu acompanhaste bem. Por um lado, foi para nós e para o nosso presidente também foi um bocadinho nostálgico perder aquele primeiro andar da Almirante Reis, era um edifício prémio Valmor, pronto. Mas, de facto, houve ali um conjunto de valências que viemos a ganhar, não é? E que ainda há algumas valências que poderemos adquirir e que ainda não estamos adquiridas. Mas eu também lançava-te aqui um repto que era... sabes como é que eu sou, estou sempre com a antena no ar, mas a casa este ano faz 70 anos e, portanto, olha, 70 anos não se faz todos os anos, não é? E se a casa faz 70 anos e gostava que te envolvesse aí numa atividade connosco, pá, porque de facto para nós promovermos a nossa terra, nossa região, acho que aquilo que eu tenho transmitido sempre às pessoas é: existem 308 municípios em Portugal continental. Existem só 23 a 25 casas regionais. Gouveia tem é uma delas, quer dizer, portanto... Ceia não tem, é? Mas sabes muito bem, que eu já te contei a história, que a Casa do Conselho de Gouveia nasceu, já existiu a Casa Senense, era a Casa dos Senenses, em Lisboa. A base da Casa do Conselho de Gouveia nasceu a partir da Casa dos Senenses, que depois... anos mais tarde... Se eles soubessem. Não digas nada a ninguém. Mas, de facto, mas isso também, na altura, Gouveia tinha mais força, não é? Hoje é um bocadinho ao contrário, mas foi diferente. Olha, que mensagem queres nos deixar? Aqui estes 70 anos da casa, de facto, estamos a falar, mas tu que já foste dirigente, que sentiste um bocadinho aquele bichinho da casa... Que mensagem que gostarias de transmitir agora na parte final aos sócios que nos estão a ouvir também sobre a casa? Eu deixava-te aqui pedia-te aqui uma mensagem de 70 anos. Eu sei que isto é difícil, mas ainda assim foram 2 anos que estiveste ligado a nós e uma mensagem. São 70 anos, para além do repto que eu te estou a enviar, que é poderes participar com uma atividade, né? Que eu sou assim, sou destas coisas, de lançar reptos às pessoas. Mas que mensagem gostavas aqui de deixar? Não é mensagem final, mas é a mensagem sobre este tema, sobre a casa e sobre os 70 anos. No fundo para já, parabenizar-vos pelo trabalho que vocês têm vindo a fazer, e neste caso também o Sr. Joaquim Cabral, que certamente nos está a ouvir, o trabalho voluntário que se faz em prol de uma causa e de uma casa, e lá está, estas causas é aquilo que nos unem, e é o nosso território. Não sei se me estão a ouvir. Estás-me a ouvir? Acho que houve aqui um corte qualquer. Houve um corte, sim. Pronto. Oi? Espero não sermos atraiçoados agora na parte final. Vamos ver se o sinal volta.
Isto realmente... Eu estou a ouvir. Estás a ouvir. Eu estava aqui a ver se não éramos atraiçoados aqui na parte final. Sim. Mas não, continua, estava a dizer que manter este trabalho e esta casa aberta por uma boa causa, que é divulgar o património histórico e cultural e aquilo que as nossas gentes têm de melhor, que é esta solidariedade, pronto, o dar, muitas vezes sem nada a querer em troca. E este que é o espírito que tem que passar. E também aproveitar para promover aqui umas conversas para a discussão do território, que acho que é importante. Acho que podíamos lançar esse repto agora para os 70 anos. Pensar como é que, no fundo, promover aqui uma reflexão e daqui saírem coisas importantes para valorizarmos a nossa região e para haver aqui um debate de ideias que podia ser interessante. 70 anos depois, Gouveia antes e depois, e que futuro queremos para a nossa região. Pronto, olha, fica aqui o repto. Afinal, estás tu a deixar aqui o repto, estás tu aqui a lançar o repto. Olha, Joana, sim, eu não sei se queres terminar com alguma mensagem adicional. Eu, para já... Eu já disse a minha mensagem, vocês vão ter que organizar umas conversas sobre okay, a região. 70 então, anos pronto, depois... Tudo bem. Dá-me aqui um ar para respirar, então. Mas, olha, para já, então, agradecer-te desde já esta tua participação aqui neste espaço. Como sabes, infelizmente a pandemia não nos permite ter aquela atividade que tu bem sabes e conheces, que viveste aquela atividade presencial e, portanto, temos-nos estado aqui a refugiar um bocadinho nestas novas ferramentas, que ainda assim são oportunidades também para dar a conhecer vocês que estão desse lado e também conhecer um pouco aquilo que é o trabalho da casa, mas agradecer-te sobretudo, desejar-te felicidades também nos teus percursos profissionais, que nos dês notícias tuas ao longo do tempo, que não percas esta ligação também a esta casa e sobretudo, dizer-te que a casa é tua também e a casa estará sempre aberta para te receber e para aquilo que entenderes ser um ótimo predicado para fazermos algo em conjunto. Sabes que já me conheces, sabes de que somos capazes de fazer e, portanto, olha, o meu agradecimento. Assim que está aí desse lado, obrigado por ter assistido a esta horinha e pouco de conversa com a Joana. Com certeza que vamos nos encontrar brevemente com outro convidado. Saúde, ânimo e até breve. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigada, Pedro. Obrigado eu, Joana.